Amém, meu irmão. Amém. Glória a Deus. Irmãzinha, tá feliz? Vai ter uma irmãzinha? Tá não? É? Ih, caramba. Só que você ouve já? Aí depois que nascer, ele vai gostar assim. Com certeza, né? Com certeza que pelo menos eu tenho uma experiência em casa que eu possa afirmar isso, né? É um encarne os dois. Caiu em Beatriz. É a benção. Isso é muito legal. Amém, irmão? Bom dia a todos aí, a paz do Senhor Jesus. Bom dia aos irmãos que estão acompanhando na live. É um prazer imenso, uma honra compartilhar a palavra de Deus com todos, os que estão presentes e os que estão distantes, também fazem parte desse momento maravilhoso. Segura a fera aí. Vamos lá, vamos abrir a Bíblia aí, 2 Samuel, capítulo 9. Aleluia. 2 Samuel, capítulo 9. Louvado seja Deus. No final da mensagem eu vou estar orando pelas pessoas que comentarem aqui no vídeo. 2 Samuel, capítulo 9. Está orando aqui no pedido de oração da Monique Lamoglia. Está orando também pelo Carlinho aqui, vizinho nosso, Carlinho Miranda, Carlos Miranda. Também da Edith, deixou um comentário aqui. Estarei orando por essas pessoas que deixaram um comentário aqui. Deus está abençoando. Claro que são pessoas abençoadas, mas para que Deus olhe com uma atenção especial por eles estarem participando, né? Estarem participando indiretamente do culto. Vamos orar juntos com eles para que tudo aquilo que está no coração deles o Senhor venha conceder, e eu tenho certeza que Deus é fiel, estará concedendo através das nossas orações, porque a própria palavra garante isso. A oração do justo pode muito em seus efeitos, como está em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Bom, 2 Samuel, capítulo 9, vai nos falar de uma história de um homem que se chamou Mefibosete. Na verdade, eu não quero falar sobre Mefibosete, eu quero falar sobre Lodebar, que era o local em que Mefibosete se encontrava ali. Lodebar era o local ali em que Mefibosete passou um tempo da sua vida. E é justamente sobre isso que eu quero compartilhar com a igreja. A mensagem será referente à resposta de uma grande pergunta que eu creio que muitos de nós fazemos. Você está bem no lugar que está? No lugar que você se encontra, ou na condição que você se encontra. Você já parou para pensar se você realmente está bem? Você já fez essa pergunta? Olha, na condição que eu estou bem. No lugar que eu estou bem. Estou falando de lugar e de condições também. Sempre falo aqui, sempre digo, em todas as oportunidades, pelo menos que eu lembro, é que as circunstâncias não definem o resultado da nossa história. Eu sempre falo isso. Circunstâncias não definem resultado. Porque você às vezes está num lugar ruim, numa condição difícil, que isso vai definir o resultado da sua vida. E às vezes também não é porque você está numa condição boa, num lugar bom, que isso também vai definir o resultado, porque a gente não se preocupa com o resultado, a gente se preocupa muito com o processo. Mas toda a ação que a gente se preocupa muito, a gente tem que pensar também na reação, porque toda ação vai gerar uma reação. Claro que a gente só quer a ação, só quer estar no momento, mas precisamos entender que às vezes esse momento é um propósito de Deus para um final feliz, o propósito de Deus para uma conquista. Às vezes essa luta é para uma vitória.
Eu não creio que o plano de Deus, preste atenção nisso aqui, olha para cá. Eu, dentro da minha fé, que eu creio que é a mesma dos irmãos, eu creio nisso, que vocês estão aqui compartilhando da mesma fé que eu. Então, dentro, não vou dizer a minha fé, mas a nossa fé, dentro da nossa fé, nós cremos que Deus não tem derrota para nenhum de nós. Amém ou não amém? Amém. Eu creio, eu acredito que quem também está assistindo crê que Deus não tem derrota para nós. Se Deus não tem derrotas, então todo o processo, toda a ação que nós vivemos, a gente precisa ter essa convicção de que não importa. O que importa é que Deus tem uma vitória para nós. Paulo fala lá, não é a mensagem, mas ele vai dizer lá em Filipenses 4, ele fala assim: estamos instruídos no pouco e no muito, na fartura ou na necessidade extrema. O que ele está dizendo? Não importa. Estamos instruídos em Deus, pela nossa fé em Deus, que independente da fartura ou da necessidade extrema, nós teremos a vitória. E isso tem um grande impacto na nossa vida, irmãos. Sai daqui com essa certeza. Isso vai mudar a sua vida. Creiam nisso. Não se entregue a uma derrota que não existe. Porque se você crê na derrota, você está negando a Deus que nos dá a vitória. Ou você crê em Deus, ou você crê na derrota. Não dá para crer numa derrota e dizer que crê em Deus. Isso não procede dentro da nossa fé cristã. E são várias promessas de vitória, não é uma que Deus dá, várias. Então vamos analisar esse texto e esse momento aqui, que nos traz um ensinamento sobre isso. E uma reflexão, né? Continuo dizendo que a gente tem que refletir: estamos bem no lugar que estamos? Na condição que nos encontramos? Estamos bem? Aí se eu perguntar a você, você vai falar depois disso: sim, estou bem. Com certeza eu estou bem. O mundo está acabando, mas eu estou bem. As 10 pragas do Egito estão na minha vida, mas eu estou bem. Porque o povo ficou bem, então eu também estou bem. Então vamos lá. Vamos ler? Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Chamaram Ziba lá. Perguntou-lhe o rei. Davi perguntou a Ziba: e tu, Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há, né? Davi perguntou a Ziba: não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Ele era aleijado, coxo. E onde está? Perguntou o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vendo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor a Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto como eu? Chamou Davi a Ziba, seu servo de Saul. Ele disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa, dê ao filho do seu senhor, a Mefibosete. Amém? Até aqui.
Senhor Deus, eterno Pai, agradecemos em nome de Jesus por essa mensagem. Em nome de Jesus, ilumina a nossa mente para entendermos, Senhor, o que já está sendo dito e será concluído nesse momento. Pela Tua palavra, pelo Teu coração, pela Tua misericórdia e principalmente pelo Seu amor. Amém. Em nome de Jesus, amém. Bom, queridos, estamos aqui num relato de uma história verídica e aconteceu realmente. Mefibosete, ele era neto do rei Saul lá, no tempo de Israel, na época de Davi, filho de Jonatas, que era filho de Saul. Então, ali ele teve um acidente, ele ficou coxo e por ele ser aleijado, ele foi parar num lugar de desprezo chamado Lodebar. O Lodebar é um local conhecido como que nada que estava ali prestava. Não poderia vir nada de bom lá de Lodebar. Nada ali que tivesse ali seria aproveitável. Lodebar significa um lugar sem pasto, ou seja, um lugar sem vida, um lugar sem proveito para nada. Então, todas as pessoas que estavam ali eram pessoas rejeitadas pela sociedade. Eram pessoas que não faziam a mínima falta e não tinha nenhuma utilidade para a sociedade. Então, se uma pessoa que não tinha utilidade para a sociedade, ela ia morar em Lodebar, um lugar desprezível, um lugar discriminado também. E Mefibosete, embora tendo sangue real da sua origem, né, de Saul, que era rei, Lodebar foi a morada de um príncipe que se chamou Mefibosete. Mas Mefibosete era aleijado e ele não era útil para ninguém. E a gente vai se deparar aqui um homem que estava no local, e eu pergunto novamente à igreja: você está bem no lugar que você está? Você está bem na condição que você se encontra? Irmãos, embora Mefibosete estivesse no lugar desprezível, Lodebar, embora Mefibosete estivesse num lugar sem honra, sem honrarias, a gente vai falar que Mefibosete estava mal em Lodebar. Às vezes nós estamos em lugares que nós achamos que estamos mal. Mas preste atenção no segredo, na revelação do Espírito Santo. Primeiro eu vou falar dentro de uma visão da psicologia, dentro de uma visão psicológica. Não é o lugar que faz a pessoa, é a pessoa que faz o lugar. Então, dentro do campo psicológico, a gente já tem a resposta. Mas agora vamos partir para o campo espiritual, que é o que Deus está falando. Independente de onde nós estamos, nós precisamos entender que a origem da nossa história, da nossa espécie, se chamou Adão e Eva. E Adão, embora a gente aparentemente achava que Adão estava bem no paraíso. Amém? Aparentemente nós vamos achar, olha, Adão estava bem no paraíso, Eva estava bem no paraíso. Mas nessa manhã Deus está afirmando aqui nesse momento, através do Espírito Santo: Adão e Eva não estavam bem no paraíso. Adão e Eva passaram a estar bem no mundo. Pastor, que é isso? Sim. Porque no paraíso Adão e Eva não entendiam e não conheciam o que é estar bem. Por quê? Porque eles não conheciam verdadeiramente o amor de Deus. Adão e Eva no paraíso não conheciam verdadeiramente o amor de Deus. Só foram conhecer verdadeiramente o amor de Deus no deserto. Alguém se identificou isso? No deserto que a gente conhece
verdadeiramente o amor de Deus por nós. Não é à toa que um número muito grande de pessoas buscam a Deus não no paraíso. É onde, Cláudia? No deserto. Então, às vezes, nós achamos que não estamos bem em Lodebar. Mas, irmãos, é em Lodebar que nós estamos bem. Mefibosete achava que ele estava abandonado, esquecido. Abandonado em Lodebar, esquecido em Lodebar, sem perspectiva nenhuma da sua vida futura em Lodebar. E às vezes nós nos encontramos em Lodebar e pensamos igualzinho a Mefibosete, mesmo sabendo que Mefibosete não sabia. 3 coisas que Mefibosete não sabia e que nós sabemos hoje e agimos como Mefibosete. A primeira deles, Mefibosete não sabia da existência de Emanuel. O que é Emanuel? O que significa Emanuel? Deus conosco. Então, se Mefibosete soubesse da existência de Emanuel, Mefibosete estaria feliz e alegre em Lodebar. Segunda coisa que nós sabemos que Mefibosete não sabia, e nós agimos mesmo assim como Mefibosete em Lodebar. Primeiro, Emanuel. Segunda, que Jesus não nos deixou órfãos. Deixou conosco o Espírito Consolador. E isso nos dá a certeza que não estamos sós. E terceira coisa que Mefibosete não sabia, que nós sabemos hoje, que existe uma promessa de Cristo em nossas vidas. Não é que não estaremos sós, estarei convosco todos os dias. Mefibosete não sabia. Mas nós sabemos 3 coisas que nós sabemos hoje, que Mefibosete não conhecia, mas nós conhecemos através da verdade. João 8,32. Conhecereis a verdade. Essa é a verdade, irmão. Que não importa aonde nós estamos. Pode ser no paraíso, ou pode ser no mundo. O que importa é que temos 3 revelações de Deus para conosco, para nos dar tranquilidade e paz no coração, de que essa circunstância difícil ou favorável, ela é apenas um momento, porque nada dura para sempre aqui na terra. E às vezes a gente não valoriza o lugar que nós nos encontramos, não valorizamos o lugar, a condição que nos encontramos momentaneamente. Mas a gente sabe que aquele que crê em Deus, aquele que tem Jesus, o choro pode durar apenas uma noite. Esse momento ele vai passar, essa dificuldade vai passar, como essa fartura também pode passar. Nada aqui no mundo dura para sempre, até o que é eterno de Deus no mundo é temporário. Pastor, como assim? O que é eterno de Deus no mundo é temporário? Jesus foi temporário como homem na terra, e era eterno, era o próprio Deus. Mas isso prova que mesmo o eterno de Deus aqui na terra, nesse mundo, vai passar. É temporário. A sua casa é temporária, os seus filhos são temporários, os seus netos são temporários, seu emprego é temporário, seu casamento é temporário, até que a morte nos separe. Então é temporário. A única coisa que não é temporária nesse mundo é o amor de Deus por nós. Porque o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse amor jamais se acaba. Então é a única coisa. Fora isso, até esse corpo físico do pó veio ao pó retornará. Então a gente tem que ter essa convicção de fé, irmãos. Essa certeza, não agir como Mefibosete. Porque Mefibosete não tinha esse conhecimento que nós temos, e mesmo assim a gente age como Mefibosete, achando que está abandonado, esquecido, que o lugar que nós estamos não está legal, não está agradável, que o emprego ao qual eu trabalho lá, o ambiente está muito pesado,
E não está legal, irmão, está legal sim. Está legal sim, por quê? Porque mesmo que eu ache que não está legal, eu tenho que ter certeza que existe algo dentro de mim que é mais importante do que o que há no mundo. Jesus fala em 1 João 4,4: Filhinhos, já os tenho vencido, porque é maior o que habita em vós do que o que há no mundo. Então, independente de qualquer coisa, a gente tem que ter essa convicção e alegria no coração de estar aonde for, seja na condição que for, tudo dai graças a Deus. A tudo dai graça, aonde for. E como estiver, a tudo dai graça, porque essa é a perfeita vontade de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como eu falei no início, não é o lugar que faz a pessoa, é a pessoa que faz o lugar. Em Romanos 12:2 vai dizer: não vos conformeis com esse mundo. Não importa se o mundo diz que não, você vai dizer que sim. Não importa se o mundo diz que sim, você tem que dizer que não. Se o mundo fala droga-se, você diz não. Se o mundo falar desiste, você sim, eu vou continuar. Persista. Não se conforma com esse mundo. Por quê? Porque esse mundo é uma luta. Nós estamos aqui e aqui ficaremos até o momento de não ficarmos mais aqui, mas não temos como mudar. O vício da droga é uma droga. Por quê? Porque ela tira a pessoa do pé do mundo. Porque a maioria das pessoas que curtem o efeito da droga, elas sabem que o propósito de se drogar é porque ela não quer viver nesse mundo, ela quer um mundo paralelo, um mundo de ilusão. Mas, irmãos, o mundo é real, não é ilusão. Você está pisando no mundo real. E nós temos que enfrentar a dificuldade de cabeça erguida, não de cabeça baixa, como o Mefibosete ficou. E eu tenho certeza. Por quê, queridos? Porque a nossa vida aqui no mundo é a oportunidade que temos para conhecermos verdadeiramente o amor de Deus para conosco. Porque se nós estivéssemos no paraíso dessa condição, nós iríamos desprezar o amor de Deus, como foi desprezado. Não comas daquele fruto. Eles foram lá e comeram, desprezaram. O amor é o cuidado de Deus. O amor de Deus significa zelo, cuidado conosco. Eles desprezaram. E nós faríamos o mesmo. Então é necessário estarmos nesse mundo aqui para, aos poucos, a cada dificuldade, nós conhecermos o amor verdadeiro de Deus para conosco. E entenda uma coisa: a vida de Cristo, que morreu por nós e vive e reina para todos sempre, amém. A vida de Cristo não muda o fato de pisarmos no chão, de vivermos nesse mundo. Isso não muda o fato. Não é porque eu aceitei Jesus que eu não vou ter mais lutas, mais dificuldades, mas também terei vitórias e conquistas. Às vezes nós falamos de Cristo, aceita Jesus Cristo, olha, mas vai ter luta, irmão. Sim, tem luta, com Cristo ou sem Cristo tem luta, porque você vive no mundo, estamos morando no mundo. E não é o fato de ter Jesus na minha vida que vai mudar isso, agora não. A diferença é que eu tenho uma certeza de que não estou só no mundo. A diferença é que eu tenho a certeza que o choro pode durar uma noite, mas Deus me promete alegria no amanhecer. A certeza que eu tenho é que eu estou nesse mundo aqui, no mundo tereis o quê? Aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci. A condição que você se encontra, eu mudo a história do lugar que você está. Eu sou o que sou. Mas eu não estou aguentando. Irmãos, tem que aguentar. O trabalho que você está, tem que aguentar. As pessoas que te cercam, tem que aguentar. Essa mensagem está falando comigo, irmão. Estou sentindo. Comigo. Olha, quem sabe da minha história, minha esposa já está me olhando ali. Irmãos, tem que aguentar. Pastor, mas Jesus quer isso para mim. É o que Ele quer. Quando Ele olhou, Pai,
Não peço que tire desse lugar, não. Não peço que tire ele dessa condição. Não peço. Não quero, não. Deixa ele no lugar, deixa ele na condição. Não peço isso, mas apenas livre eles do mal. Aleluia. Olha, Deus está falando comigo essa. Oh, meu Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Cláudia falou realmente. Eu estou sentindo a presença muito forte aí. Então, irmãos, às vezes a gente só quer viver no paraíso. Ai, que bênção. Esse momento vai chegar, irmão. Estou me emocionando aqui, mas esse momento vai chegar. Calma teu coração. Vai chegar, eu creio nesse momento. Eu creio. Mas para eu, pastor, mas esse lugar não é me dado pelo sacrifício de Jesus. Sim, irmão, automaticamente a gente herda a herança do paraíso novamente, de voltar para o paraíso. Mas entenda uma coisa, eu preciso, para estar eternamente com Deus, eu preciso conhecer verdadeiramente o amor de Deus, para que eu valorize esse amor, essa condição de estar eternamente no mesmo lugar que Deus, que é amor. Eu tenho que conhecer o que é amar, para poder eu viver eternamente com o próprio amor. Eu preciso conhecer a Deus para eu querer viver eternamente com Deus. Então, o que Mefibosete não conhecia era que esse amor que estava sobre a vida dele não dependia da circunstância que ele se encontrava, não dependia do local onde ele habitava, não dependia da condição física das suas pernas, não dependia nem de Mefibosete, porque não era Mefibosete que amava a Deus, era Deus que amava Mefibosete. Não somos nós que amamos a Deus, é Deus que nos ama. Cláudia falou, João 3,16. Ali no João 3,16 não vai dizer que nós amamos a Deus de tal maneira, não. É Deus que nos amou de tal maneira. Então, queridos, a passagem de Mefibosete prova o que eu estou falando nessa manhã. Você está feliz no lugar que você está? Você está bem? Está bem? Você pode até estar triste, mas você pode estar bem. Você tem que ter a certeza que está bem. O pastor Braga falou do profeta Daniel. O profeta Daniel, queridos, não estava bem no castelo, no palácio. O profeta Daniel só ficou bem na cova do leão. Ali ele estava bem. Ele não estava bem no palácio, ele estava bem na cova. Sadraque, Mesaque e Abednego também não estavam bem no palácio. Eles estavam bem dentro da fornalha. É lá que eles estavam bem. Pastor, por que Sadraque, Mesaque e Abednego estavam bem na fornalha? Porque lá tinha um quarto homem abraçando eles. Louvado seja Deus. Coisa linda, né? Quarto homem não estava no palácio com ele. Aqui o texto de Daniel vai dizer que o quarto homem não estava abraçando os três no palácio. Estava abraçando os três na fornalha. Aí, ó. Viu, Tereza? Viu, Ledite? Viu, Cláudio Batista? É na fornalha que o quarto homem nos abraça. Então, onde você está bem? No paraíso ou no deserto? No paraíso ou na cova de leão? Ou no paraíso ou na fornalha? Ou no paraíso ou na condição que você se encontra? Aonde você está bem? Pastor, então a partir de agora eu só quero prova na minha vida. Não, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a vida, irmãos, é uma roda gigante. Ela oscila. Tem momento que você vai estar no paraíso. Sim, isso é legal, é bacana, mas você não pode esquecer que a qualquer momento esse paraíso pode se virar o deserto. Que a qualquer momento esse paraíso que você vive pode virar uma cova de leões. Que a qualquer momento esse palácio que está o seu conforto pode vir virar uma fornalha. Independente do lugar que você está, da condição que você estiver, você tem que entender isso. Que todas as coisas
contribuem para o nosso bem. Romanos 8, 28. E a Bíblia é purinha aqui, tá, irmão? Louvado seja Deus. Então, irmãos, nessa manhã, a pergunta é se você está bem no lugar que você está. Se você disser que sim, se você não olhar para a condição que você se encontra, se você não olhar para o lugar que você está, às vezes a pessoa mora numa comunidade com tráfico de droga, com tiroteio a todo momento, mas se ela ouvir essa mensagem, ela vai entender que é lá que o Espírito Santo de Deus está com ela. Temos muitas igrejas como o Palácio Faraônico e as pessoas acham que estão bem. Aí você vem aqui na manjedoura e sente a presença de Deus. Será que estão bem mesmo? Será que é o lugar que está a presença de Deus? Será que não é isso que nós estamos ouvindo nessa manhã, essa palavra linda, que nos mostra que realmente não importa o lugar, poderia ser debaixo de uma árvore, mas o que importa é que o Espírito de Deus está conosco. E isso nos faz nos sentir bem. Muitas pessoas no palácio estão cometendo suicídio, e muitas pessoas numa comunidade carente estão pulando de alegria e de felicidade, transbordando esse amor do Espírito de Deus. Porque não é o lugar que faz a pessoa, é o Espírito Santo que nos faz, que nos molda, nos convence, nos anima, nos dá força e nos faz amar também. Então, queridos, voltando para o Mefibosete, para não perder a finalização, claro que todo deserto tem o seu fim. Nós atravessamos momentos difíceis, mas entenda uma coisa: Deus permite que o povo andasse no deserto, porque Ele não queria que o povo morasse nele. Então, a dificuldade que passamos, Deus permite, mas o que Ele não quer é que você se sinta confortável nessa condição, nessa situação. Eu passei 13 dias internado no hospital com Covid, mas eu estava lá todo momento. Eu sei que eu vou sair daqui. Eu sei que isso é apenas um momento. Eu vou suportar todas as agulhadas, toda a dor que eu passei, a falta de ar. Eu vou suportar, porque eu sei que Deus vai me tirar dessa condição. Eu sei em quem tem crido. Eu sei que o melhor está por vir, então eu não vou me entregar, porque tudo que é ruim na nossa vida é passageiro. Porque nós cremos num Deus que é bom. Cremos num Deus que é perfeito e cremos num Deus que é agradável, porque assim diz que é a sua vontade, que eu falei em Romanos 12, 2. Então, queridos, Mefibosete não conhecia a Deus, não conhecia o que nós conhecemos, as três coisas, lembrando, Emanuel, Deus conosco, amém? Mefibosete não conhecia, só para lembrar, Emanuel, Mefibosete não conhecia a promessa de Cristo estar conosco todos os dias, e Emanuel não conhecia que nós não ficaríamos órfãos, que Deus deixou conosco o seu Espírito Consolador. Mas mesmo assim, não conhecendo a Deus, Deus conhecia Mefibosete. Então aqui nós lemos que Davi, o rei, lembra de Jonathan, que era pai de Mefibosete, chama Ziba, manda Ziba para buscar Mefibosete. Mefibosete, uma noite, era um morador de rua, um mendigo, um desprezado, morava numa cidade que, embora tinha teto, mas o teto de lá era nada, era a mesma coisa que estar morando na rua. É um lugar sem prosperidade, um lugar sem perspectiva, um lugar pior, chama-se um lugar que não tem esperança. Um lugar que não tem esperança é o pior lugar de se morar e de se estar, porque sem esperança não há vida, porque a vida é esperança. Por isso que falamos, enquanto a vida há esperança. Então, irmãos, Lodebar não tinha esperança, então era o pior lugar que Mefibosete poderia estar, estava. Mas Deus estava com Mefibosete, através da promessa de Davi a Jonathan, o pai de Mefibosete. Então, o que trago com isso, para que a gente reflita?
Independente do lugar que estamos, da condição que nos encontrarmos, existe uma promessa de Deus em Cristo Jesus para as nossas vidas. Então, mesmo que a gente esqueça, mesmo que a gente ache que esteja só, existe uma promessa de Deus através de Jesus Cristo, como existiu uma promessa de Davi a Jonathan, pai de Mefibosete. Então, essa promessa se cumpriu. Demorou, mas se cumpriu. A promessa de Deus em Cristo pode demorar, mas se cumprirá em nossas vidas. E ali Mefibosete sai todo sujo de Lodebar. Interessante que quando Mefibosete sai de Lodebar, Mefibosete não olha para trás. Mefibosete não olhou para Lodebar. Ele abandonou Lodebar. O que eu falo com isso, igreja? Se Deus te tirar de uma condição ruim, de um lugar ruim, um lugar que só servia para te desprezar, te destruir, não olhe para trás. Siga em frente. Não olhe para Lodebar. Deixa Lodebar ser Lodebar. Deixe o seu passado como eu deixei o meu, como Mefibosete deixou Lodebar. Porque você não pode receber a honraria que Mefibosete recebeu de Davi, do rei, se você ficar ainda com saudade de Lodebar. Se eu tiver saudade do meu passado, se eu estiver aqui hoje com saudade do tempo que eu vivi no passado, da vida que eu levei no passado, dos lugares que eu frequentei no passado, Deus não vai me honrar como Davi honrou Mefibosete. Deus não vai te honrar se você está nessa manhã aqui com saudade de quem você era, das noites de bebida, de droga, de prostituição, de adultério, de roubo, de crime, de tráfico, seja o que for. Abandona Lodebar, não olhe mais para Lodebar. O alvo é Cristo, siga em frente, porque Mefibosete seguiu em frente. E o que Mefibosete ganhou, não olhando para Lodebar, mas seguindo em frente, recebeu de herança, novamente, com honraria e com direito. Com direito. Davi não fez favor a Mefibosete. Davi devolveu o que era seu por direito. O que Deus vai nos dar é por direito, por herança em quem? No que eu faço, o que eu presto, o que eu sirvo? Não, mas o que Jesus fez por nós. É nosso direito de herança herdar o reino do céu. Não por nós, mas por Cristo. Porque somos adotados. Como Mefibosete não fez nada, mas por herança seu pai, Jonathan, e seu avô Saul, Deus honrou Mefibosete. Pastor, então quer dizer que eu não tenho que fazer nada? Não, para ser salvo não. Mas para ter direito também não. Mas para se manter salvo e para se manter com direito, você tem que fazer. E o que eu tenho que fazer? A fé sem obra. Amém, igreja? E quando nós chegarmos diante do rei da glória, né? Não é de Davi, é da glória, irmão. Davi foi Mefibosete aqui. Mefibosete se prostrou diante de Davi, e Davi o honrou. Nós dobraremos os nossos joelhos, todo joelho se dobrará, toda língua confessará diante do Rei da Glória que Jesus Cristo é o Senhor. E quando nós nos prostrarmos diante do Rei da Glória, não de Davi, mas do Rei da Glória, nós receberemos por herança tudo que nos é prometido através do sangue do Cordeiro que purifica os nossos pecados. Em João 14 vai dizer o seguinte, para finalizar. João 14 diz o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim, pois na casa do meu Pai, que é a nossa herança, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: irei preparar-vos um lugar,
para quando estiver pronto eu voltar e buscar a minha igreja, buscar cada um de nós. Para quê, pastor? Porque ele promete: vou buscar para o seguinte, para que aonde eu esteja, vós também estejais. Você não quer estar lá não, irmãos? Para que aonde eu esteja, vós também estejais eternamente no amor de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? E as palmas exaltam o Senhor, louvado seja Deus. Glória a Deus. Irmãos, às vezes, já finalizei a mensagem, né? Às vezes nós estamos em condições e lugares e a gente, claro, todo mundo quer ter pessoas agradáveis ao seu redor. Não é isso? Todos nós queremos estar cercados de pessoas agradáveis. E para isso nos reunimos nessa manhã. Né? Para estar no meio de pessoas agradáveis, pelo menos eu penso, eu me sinto amado aqui no culto. Eu me sinto agradável também aos irmãos. Eu sei que os irmãos se sentem agradáveis ao estar próximo e comigo nessa manhã, cultuando e compartilhando da mesma fé. Mas, irmãos, a gente precisa entender que, não voltando para a mensagem, não quero voltar à mensagem porque já finalizei, mas a gente precisa entender que cada pessoa que passa na nossa vida, ela tem um propósito de Deus. Ninguém passa na nossa vida despercebido. Pessoas vêm, pessoas vão, pessoas conhecemos, pessoas não nos conhecem mais, pessoas convivem com a gente, pessoas já morreram, já partiram. Mas entenda uma coisa, tudo tem um propósito. Todas as pessoas que conhecemos na nossa história de vida têm um propósito. Que propósito é esse de Deus? Em estarmos próximos da pessoa. É que nós absorvemos algo desse alguém e compartilhamos algo de nós para esse alguém. Então todo mundo que passa pela nossa vida, ela deixa um pouquinho dela conosco, mas leva um pouquinho de nós com ela. Por exemplo, a minha falecida mãe, ela já morreu. Está na glória, foi para a sepultura. Mas eu tenho um pouquinho dela em mim aqui. Ainda tenho um pouquinho dela aqui. E eu tenho certeza que ela levou um pouquinho de mim também. Amém? Então esse é o processo da comunhão, é o propósito da comunhão. O propósito de você estar aqui unido, até mesmo porque não está fisicamente, mas está compartilhando através da live, ela tem um propósito, ela está absorvendo um pouquinho do pastor Braga, absorveu um pouquinho da Cláudia, absorveu um pouquinho da Rosana louvando, absorveu um pouquinho de mim pregando. Mas a gente também recebe desse alguém. Então, quando vocês vêm aqui compartilhar comigo do culto, vocês levam um pouquinho de mim, mas eu fico com um pouquinho de vocês também. Cadinho, né? Cadinho, né? Amém, igreja? Então vocês levam um cadinho meu, mas eu fico com cada um de vocês, né? Então isso é muito bacana, né? Isso é muito importante. Então não se preocupe com quem já não está. Minha mãe não está mais comigo, mas ela compartilha de mim aqui. E isso que Jesus fez, ele falou: não vou deixar vocês órfãos. Eu vou levar um pouquinho de vocês, mas eu vou deixar tudo de mim para vocês. Ele só levou um cadinho nosso, mas deixou tudo para nós. Tudo dele é para nós. Por isso que Paulo fala: hoje não vivo mais eu. Por quê? Porque Jesus não deixou um cadinho dele em nós. Ele deixou tudo dele em nós. Então Paulo fala: olha, Jesus levou um cadinho de mim, mas ele deixou ele aqui dentro de mim todo, completo, eternamente aqui dentro de nós. Então, o compartilhamento de Deus é muito maior do que aquilo que nós podemos dar para Deus. Nós damos pouco para Deus, mas Deus nos deu tudo, todo, por inteiro. Por isso que o mandamento o primeiro mandamento é amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Todo é todo, porque ele se deu todo. Levou um cadinho? Levou. Um cálice, né? O cálice ali foi um cadinho de cada um de nós. Mas ele não deixou um cadinho, ele deixou tudo dentro de nós. Então, esse é o compartilhamento de Deus para conosco. Mas o compartilhamento de nós para conosco
é um cadinho de cada um. Quando eu partir, minha esposa vai ficar com um cadinho meu, mas eu vou levar um cadinho dela também. Amém? Ué, como assim? Como é que eu vou levar um cadinho dela? Claro que eu vou levar, porque eu vou prestar conta de como eu agi com a minha esposa. Eu vou prestar conta, então eu vou levar. Amém? Quando uma pessoa mata a outra e não se arrepende, também vai levar um cadinho dessa morte. Vai levar. Então a gente leva, é isso que a gente leva. Tá bom, irmãos? Então, a mensagem nessa manhã, eu quero, antes de encerrar o culto, fazer uma oração aqui pelos pedidos de orações. A Monique Lamoga, ela tem um filho chamado Wesley. Vai ter uma audiência aí, uma escolha errada, como a Cláudia falou, escolhas erradas, preços têm que ser pagos, consequências recebemos. Quando escolhemos o certo, nós desfrutamos da escolha certa. Ela citou até um belo exemplo. Um belo exemplo, meu? Uma escolha certa, desfrutamos dessa escolha certa. Mas uma escolha errada, nós pagamos o preço. Pense nisso quando você decide algo na sua vida. Escolheu certo, desfruta. Escolheu errado, paga o preço. E, infelizmente, o filho dela, da Monique, do Carlinhos Pururu, um amigo de muitos anos, de infância, fez uma escolha errada, mas nós temos que ter fé que Deus perdoa todos os nossos pecados e as nossas escolhas erradas. Então ela pediu oração pelo filho, Wesley. Eu e o Ivan estivemos lá, Ivan? Vamos lá, oramos, ele ficou blindado, pelo poder de Deus lá na vida dele. É um jovem que tem um propósito de Deus muito grande na vida dele, e eu creio muito no poder de Deus, creio muito. Claro que vamos orar, mas o que prevalece é a vontade de Deus, a sua vontade. Lembrando que, independente do lugar que a gente se encontre, o que importa é que Deus é conosco. Então não importa o local que esse rapaz está, o que importa é que Deus está com ele aonde ele estiver, porque é uma promessa: estarei convosco todos os dias. Todos os dias, independente do lugar. Ele não fala lugar, ele fala todos os dias. A única coisa que ele fala aqui é onde colocarmos a planta do pé será abençoado. Então você vê que não é o lugar, somos nós que abençoamos o lugar. Quero orar então pelo Wesley, vou orar pela Edith Alves, que acompanha também o culto. Um abraço. Orar pelo Carlinhos, vizinho aqui. Carlos Miranda. Então, antes de encerrar, vou estar orando aí por essas pessoas que têm nos acompanhado. Também, sexta-feira, eu vou convite para Minas, dia 8. Sim. Vamos orar então pela viagem. Sabemos que pela sua fé você já até voltou em segurança. Você não vai, você já voltou. Amém? Quem lembra aqui? Você olha do lado da ponte, Deus já olha do outro. Eu consigo ver do outro lado da ponte, isso é fé. Fé é você não olhar, você indo, você olhar já voltando. Amém? Eu já dei a mão. Não estou vendo você ir. Eu vou orar já agradecendo a sua volta. Senhor Deus, eterno Pai, em nome de Jesus foi pedido agora orações pelo Hélio, pela mãe Monique. Tenho certeza que é o mesmo desejo do pai Carlinhos. Senhor, eu conheço o jovem, terá uma audiência. Em nome de Jesus, nós sabemos que nós erramos, nós sabemos que o cair é do homem, mas sabemos também que o levantar é de Deus. Então, através dessa oração, nós pedimos ao Pai, seja feita a Tua vontade, aqui na terra como é feita no céu. Que a Tua misericórdia cubra, Senhor, e venha trazer conforto para o coração desse jovem, trazer entendimento, traga, Senhor, através do Teu Espírito Santo, um arrependimento no seu coração, e uma oportunidade de um novo recomeço. Senhor, nós sabemos que às vezes a pessoa se encontra em Lodebar, mas nós sabemos que José viveu no Egito, mas o Egito não viveu no coração de José. Não é o fato de viver em Lodebar que Lodebar vai viver no nosso coração. Não é o fato de vivermos no mundo que o mundo tem que viver dentro de nós. Nós sabemos que podemos sim e devemos viver no mundo, mas sabemos que não fazemos parte desse mundo. Glória a Deus. Em nome de Jesus,
que corra tudo bem, conforme o desejo do coração do Carlinhos, conforme o desejo do coração da Monique, e que seja feita a tua justiça e a tua vontade naquele momento. Em nome de Jesus, eu oro pela Edith, a Edith que está aqui nos acompanhando, ó Pai, que através dessa oração o Senhor vai de encontro. Ela não está aqui, mas que o Senhor vai de encontro ao seu coração, que os teus anjos estejam acampados, ó Deus, protegendo. O pastor Braga falou aqui do Salmo 34. Segundo o Salmo, o salmista diz que os anjos do Senhor guardam e nos protegem por nós temermos a ira de Deus. Então, em nome de Jesus, que se cumpra essa palavra na vida de Edith, ó Pai. Nesse momento, peço oração pelo Carlos Miranda, que mora aqui do lado, ó Deus, ele acompanha também a nossa pregação, o nosso ministério aqui. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a vida dele, livra ele, Senhor, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Deus, em nome de Jesus, eu quero agora, com a igreja, agradecer o retorno de viagem da irmã Cláudia e do seu filho Vitor. Ó Pai, pelos olhos da fé, nós não estamos pedindo a segurança para ir, porque isso já foi dado no Salmo. A tua promessa no Salmo diz que o Senhor nos guarda na ida e na volta, no deitar e no levantar, até o fim. Então estamos agradecendo essa promessa ao Senhor, do Senhor em nossas vidas. Então agradecemos pelo retorno da Cláudia de viagem, e que o Senhor possa mostrar a ela na ida a importância de ter o Senhor na vida dela, como também na volta o Senhor também mostra que o Senhor é fiel para cumprir a sua promessa. Ó Pai, muito obrigado pela palavra dessa manhã. Obrigado por aqueles que estão aqui, por aqueles que não puderam vir, por aqueles que estão assistindo, por aqueles que ainda vão assistir essa live. Então, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada um deles. Em nome de Jesus é o que queremos, em nome de Jesus é o que cremos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, vamos ficar de pé, vamos encerrar. Está aí a oração para Edith Alves, Carlos Alberto Miranda e Monique Lamoglia, nome diferente, mas está aí. Tá bom? Um abraço para todos aí que estão acompanhando. Nós vamos encerrar. Fique com a bênção do Senhor. Até domingo que vem. Fica na paz. Tá?